convidar a curvar suas frontes. Vamos ter uma palavra de oração. Bondoso Deus, nosso Pai eterno, queremos te agradecer por mais um dia podermos estudar a Tua Palavra. Queremos agradecer porque o Senhor tem cuidado de nós. Queremos agradecer porque o Senhor tem estado conosco. Te louvar por a Tua igreja reunida agora ao redor da Tua Palavra para aprender mais de Ti. Fica conosco, ó Pai, nesse estudo para que ele fale ao meu coração e ao coração de cada um que está me ouvindo, que está ouvindo a Tua Palavra. Abençoa, Pai, os nossos irmãos que estão doentes, aqueles que estão ainda com Covid, ou aqueles que têm outra enfermidade, que o Teu Santo Espírito possa estar com eles, confortando, animando, e se for a Tua vontade, dando pronto restabelecimento, uma cura realmente para o que eles têm. Novamente pedimos a Tua mão sobre a Tua Palavra agora, te agradecemos pelas bênçãos e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Terminamos a aula da semana passada com a seguinte declaração: Bendito seja Deus por Cristo Jesus. E quando nós olhamos para esse capítulo 3 de Gênesis, nós sentimos uma tremenda tristeza. Por quê? Eu creio que é o capítulo mais triste da palavra de Deus. Existem outros onde mães perderam filhos, quando o Senhor Jesus foi entregue na cruz, quando Ele entregou o seu Espírito, todo aquele sofrimento no Getsêmani, todo aquele sofrimento que Ele passou por amor de nós. Mas tudo isso aconteceu, tudo aconteceu na Bíblia de mal por causa do pecado. O pecado é a fonte de todo o mal na humanidade. E nesse capítulo 3 de Gênesis, é quando esse mal entra na raça humana. Então, esse capítulo 3 de Gênesis, para mim, ou talvez para muitos também, seja o capítulo mais triste da palavra de Deus. Porque até o exato momento em que Eva foi enganada, o homem vivia num paraíso. E não era só um paraíso o que o rodeava, mas esse paraíso era dentro de si também, porque não havia dor, não havia sofrimento. E a partir do momento que Eva deu ouvidos à serpente e caiu, aí o pecado entrou no mundo. Todas as demais situações são resultados de uma coisa ruim, são resultados do pecado. Neste capítulo, vemos a queda do homem, que levou toda a humanidade para o pecado. E como estudamos, o pecado trouxe todas as dores que temos hoje. O homem foi criado com uma centelha de imortalidade. E se ele tivesse passado no teste que lhe foi dado, ele adquiriria uma eternidade, ou seja, viveria para sempre naquele estado de perfeição. Se o corpo envelhece, é por causa do pecado. Se o corpo deteriora, é por causa do pecado. Se temos doenças no nosso corpo, é devido ao pecado. Se o homem tivesse passado pelo teste que lhe foi dado, que Deus lhe impôs quanto à tentação,
o homem seria perfeito e poderia perfeitamente viver eternamente. Mas o homem caiu em pecado. Então, o pecado trouxe dores, o pecado trouxe fadiga, o pecado trouxe maldição, o pecado trouxe tudo o que é de mal para o ser humano. Mas, como já dissemos, e aqui nesses dois versículos que nós vamos estudar hoje, capítulo 3, verso 20 e 21, onde lemos: E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. E fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Vamos parar por aqui, só nesses dois versículos agora. Então nós vemos que o homem deu nome para sua mulher. Mas antes de mais nada, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesse dois versículos é que depois de ter amaldiçoado a serpente, de ter amaldiçoado a terra por causa do que o homem fez, de ter dito à mulher que toda a sua maternidade seria com dores, não somente o momento do parto. Muitos entendem que é só o momento do parto, mas nós temos visto que mães sofrem desde o momento da concepção, e muitas mães sofrem só de pensar em ter filhos. E esse sofrimento se estende ou se intensifica durante a gestação, tem seu ápice físico no dia do nascimento, mas esse sofrimento não para. A mãe sofre com o filho quando está doente, quando tem problemas. Na verdade, para sempre a mãe vai ter esse problema ou esse sofrimento. E é um trabalho árduo. É um trabalho árduo gerar, é um trabalho árduo criar, né? E depois que criou, continua sendo um trabalho árduo. Então, esse sofrimento da mulher não se restringe simplesmente à hora do parto, mas ele é toda a vida da mãe. Também, o homem, com o suor do seu rosto, né, teria que ter o seu alimento. Adão era agricultor, então ele estava falando para um agricultor. Mas muitos acham que é só o que trabalha no campo que tem isso. Não. O pai, o marido, o homem sofre para ganhar o seu pão de cada dia. Tem que trabalhar, isso lhe traz cansaço, é penoso e não é fácil ganhar o pão. Mas agora nós vemos nesses dois versículos o que nós falamos muitas vezes. A Bíblia oferece uma declaração mais esperançosa. No versículo 1 nós temos a queda, começa a queda do homem, e o homem caiu, mas Deus não o abandonou. Que gloriosa verdade! Que gloriosa verdade é essa que deve inundar os nossos corações. Mesmo em meio a toda essa dor, mesmo em meio a todo esse sofrimento, e o homem sendo pecador, Deus não o abandonou. Deus mescla
seu juízo com misericórdia. No meio de tanta tristeza, tanta dor, Deus usa de misericórdia para com o homem. E isso não é uma mensagem de autoajuda, mas uma verdade teológica, uma verdade teológica. E o que é uma verdade teológica? É quando a palavra de Deus deixa de ser só literatura. Nós podemos dar um exemplo simples aqui. Por que aquele que faz teologia numa universidade qualquer, existe o curso, a PUC Campinas tem o curso de teologia, por que ele não é salvo? Porque para ser salvo, o homem precisa, ou a palavra de Deus precisa deixar de ser só literatura. Muitas vezes nós temos dito isso nos nossos estudos, porque não adianta ter só conhecimento da palavra, mas se essa palavra não agir em nossas vidas, e como que essa palavra age em nossas vidas? Quando ela deixa de ser só literatura. E isso é transcendente. Ela, a palavra de Deus, passa a fazer parte de nosso ser. O Senhor Jesus disse a respeito da palavra. O escritor de Hebreus fala em Hebreus 4:12. Hebreus 4:12, ele diz o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, pensamentos e propósitos do coração. Mas qual palavra é viva? A palavra de Deus. Ela não é uma palavra que é só literatura. Quando o Senhor Jesus disse assim, João diz do Senhor Jesus que o Verbo se fez carne, nós vemos que aquela palavra, a palavra, fazia parte da vida de Cristo. Ela deixa de ser literatura e passa a fazer parte do ser, ou seja, faz parte do que é o homem. Então o homem não é mais conhecido como um homem natural, mas ele é conhecido como filho de Deus. Alguém que quer agradar a Deus. É quando Paulo fala disso. Fala que logo não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Cristo vive nele como? A palavra, o Logos, o Verbo passa a viver dentro do ser humano. Isso é algo impressionante. É algo que, se a palavra de Deus não age assim dentro de nós, precisamos tomar cuidado em dizer que somos salvos. A palavra de Deus não é simplesmente um livro de conhecimento, mas ela é vida. Por isso, o escritor de Hebreus diz que a palavra de Deus é viva. Viva. Por que ela é viva? Porque é a palavra do próprio Deus. Mas ela não é dormente. A palavra de Deus é viva e eficaz. Se ela não está agindo dentro de nós, temos um problema sério. Essa parece uma mensagem, ou essa não é uma mensagem de autoajuda.
mas transcende essa mensagem de autoajuda. Por isso, nós temos tantas igrejas hoje, tantos crentes sendo iludidos com palavrinhas de autoajuda, com palavrinhas de melhora de vida. Não. A palavra de Deus não melhora a minha vida. A palavra de Deus muda o meu ser. Quem falava mentira, não fale mais. Quem não trabalhava, agora trabalhe. Quem roubava, não roube mais. Agora trabalhe para ajudar o necessitado. Além dele não roubar mais, ele tem o amor por aquele que necessita. Isso não é uma melhora no ser humano, mas é uma transformação. Aqui, nós temos, antes da expulsão do Jardim do Éden, nesses versículos 20 e 21, nós vemos a misericórdia de Deus. Nós vemos a bondade de Deus para com o homem. E aqui nós começamos o seguinte: deu o homem nome de Eva, a sua mulher, por ser a mãe de todos os seres viventes. O homem dá nome à mulher, verso 20. A lembrança de Adão nos traz um sentimento de muitos ruins, sentimentos ruins. É interessante porque Eva foi a primeira a pecar. Mas ninguém tem essa raiva de Eva. Desculpa, não é raiva. Mas ninguém trata Eva dessa maneira. Ou essa ira contra Eva. Mas a ira contra Adão ficou para todo homem. Todo homem olha para Adão e diz: o que você fez, Adão? E o irmão dizia assim que quando ele chegar nos céus, ele vai dar um abraço em Jesus e um peteleco na cabeça de Adão pelo que ele fez. Adão é o responsável por tudo de mal que há no mundo. Tudo que existe de mal, Adão é responsável. Paulo, falando aos Romanos, diz que por um homem entrou a morte no mundo. Que morte é essa? De onde vem essa morte? Do pecado. Então Adão é responsável por tudo de ruim que há no mundo. Tudo de ruim que existe. O ato de Adão foi feito deliberadamente. Eu tenho batido muito nessa tecla, não para desculpar a mulher, porque ela, como já falamos, ela é culpada porque ela deu ouvidos à serpente. Ela deu ouvidos à serpente, ela foi enganada e não era para ela deixar essa conversa com a serpente ir para frente. Ela devia ter cortado essa conversa com a serpente logo no início. Logo no início ela deveria ter cortado essa conversa. Mas não, ela foi dando conversa e a serpente foi envolvendo ela até o ponto que ela caiu. Agora Adão sabia o que estava fazendo, tinha consciência do que estava fazendo e fez. Então Adão caiu deliberadamente. Adão não foi enganado. Mas aqui vemos Adão como um exemplo. Olha que interessante. Não que vamos desculpar o que ele fez. Não. Ele fez. Não é porque isso, por causa disso, né? Por causa do que aconteceu aqui, ou desse exemplo que ele nos dá aqui, que nós vamos esquecer o que ele fez. Não. Mas Adão aqui mostra que creu. Mas como assim? Como que ele mostra que ele creu? Como Deus tinha dado um nome ao homem e o tinha chamado de Adão, que significa terra vermelha, Adão, como sinal de domínio,
Adão deu nome à mulher e a chamou Eva. Isso é vida. Quando Adão fez isso, Adão tomou uma decisão na sua vida. Ele diz: estou disposto, com o seu ato, ele diz: estou disposto a cumprir o papel que Deus me deu. Mas que papel é esse? Função de autoridade. Função de autoridade. Nós temos dentro do casamento, dentro do mundo, dentro do casamento em si, né? Nós não temos chefes. Nós temos distinções funcionais dentro da família. O homem foi colocado como líder. E nós vimos em Timóteo que a mulher não está debaixo do homem simplesmente por estar, mas existe uma questão teológica que diz que o homem foi criado primeiro. Como ele foi criado primeiro, então ele é colocado em primeiro lugar. E não é porque ele é melhor do que a mulher, ou porque ele é maior do que a mulher, mas porque Deus assim determinou. O homem foi criado primeiro. E do homem foi criada a mulher em segundo lugar. E segundo lugar é complicado, porque muita gente acha que só porque está em segundo não tem mérito ou qualquer coisa. Não. Veja, dentro da família há disfunções, há distinções funcionais. Então, a função do pai é uma, a função da mãe é outra, a função dos filhos são outra. Quando nós falamos dessa hierarquia que há dentro do lar, nós temos as feministas que logo querem criar problema. Veja, mas o discurso da Bíblia, ou o discurso do crente, deve ser o discurso da Bíblia. E qual é o discurso da Bíblia? Quando ele falou para a mulher, verso 12. Verso 15. Ele começa a falar do castigo, do juízo da mulher. Mas no 16 ele diz assim: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Multiplicarei a dor. E teu marido te governará. Veja, o marido já tinha essa posição antes do pecado? Tinha. Mas essa autoridade do marido, ou esse governo do marido sobre a mulher, era feito dentro de um ambiente santo, puro, sem pecado. Nosso irmão Darcy, falando do casamento, né? Ele disse assim que a única maneira
de haver essa harmonia, é com amor ágape. Por quê? O amor de Deus. Se eu amo a minha esposa com amor ágape, e ela me ama com amor ágape, que é o amor incondicional, aí nós vamos ter esse ambiente. Não de impecabilidade. Porque a palavra de Deus diz que esse ambiente nunca vai existir aqui no mundo. Para o crente mais fiel, mais dedicado, mais consagrado, não vai haver o ambiente de impecabilidade santo que havia antes do pecado. Mas cada um vai saber o seu lugar, vai saber a sua distinção funcional, ou a sua função dentro do lar, e ele vai fazer de acordo com aquilo que Deus diz. Agora, o nome Eva faz um jogo de palavras com a palavra viventes. Todos os seres humanos são seres viventes. Quando Adão ouviu Deus dizer: você dará luz em meio a sofrimentos, ele entendeu que eles não morreriam fisicamente. Eles estariam mortos espiritualmente, mas não morreriam fisicamente naquele momento. A morte não chegaria para eles naquele momento. Quando ele ouviu Deus dando o juízo para Eva, né? E antes ele tinha falado que a semente da mulher pisaria a cabeça ou amassaria a cabeça da serpente. O que ele estava dizendo? O que Adão concluiu com isso? Concluiu que eles não morreriam naquele momento. Deus não ia executar juízo de morte física para o pecado que eles cometeram. Naquele momento. Haveria morte física futuramente, mas naquele momento eles permaneceriam vivos fisicamente. Por quê? Porque a mulher seria mãe. E para ser mãe ela precisaria estar viva. E aqui nós vemos esse juízo mesclado de misericórdia. E nesse momento, Adão creu. Veja, Adão traz o nome do corpo que morre. Tirado da terra, né? Terra vermelha, Adão quer dizer que foi tirado da terra. E Eva, o de alma vivente. A razão do nome é aqui fornecida. Alguns acreditam que por Moisés, o historiador, e outros pelo próprio Adão, porque ela era, isso é, viria a ser a mãe de todos os viventes. Ele, Adão, a tinha chamado de Ishá, mulher, como uma esposa. Veja lá, capítulo 2, verso 22. E a costela que o Senhor Deus, né, te tomara do homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso do meu osso e carne da minha carne. Como é que ela vai se chamar?
mulher, varoa. Então ele tinha dado o nome para ela de mulher, como uma esposa. Aqui ele chama Eva de vida, como mãe. E aqui nós temos algumas coisas interessantes. Ele creu, Adão creu, ele teve esperança. Como nós abraçamos a palavra de Deus? De duas formas. Abraçando os deveres que ela nos dá. Adão creu porque ele abraçou a palavra de Deus. E ao abraçar a palavra de Deus, ele reconheceu o dever que ele tinha. Qual era o dever dele? De autoridade. Quando Deus fez o homem, ele colocou autoridade nas suas mãos. Autoridade sobre a criação, dando nome aos animais. Quando ele deu nome aos animais, ele colocou autoridade sobre os animais. Mostrou a sua autoridade. Nós vimos isso lá no começo do capítulo 2, quando na criação do homem, que Deus trouxe todos os animais perante Adão para que ele desse nome a todos os animais. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele tinha autoridade sobre os animais. E quem deu o nome para Adão? O próprio Deus. Então quem tem autoridade sobre Adão? O próprio Deus. Então você pode achar muito bonito e fácil essa cadeia de autoridade, ou essa hierarquia de autoridade. Por quê? Porque os filhos respondem à autoridade dos pais, a mulher responde à autoridade do marido, e o marido responde à autoridade de Deus. Aí você pode dizer, mas então vou responder para Deus só. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Nós respondemos, nós maridos, homens, respondemos para Deus. Deus não está olhando, né? Como disse o pastor Fábio na quinta-feira passada, no estudo que ele deu, se nós pudéssemos enxergar fisicamente os olhos de Deus em cima de nós, não faríamos muita coisa que fazemos. Mas quando esse olhar de Deus, ou esses olhos de Deus, nós sabemos que estão conosco pela fé, não vemos Ele fisicamente, não é muito fácil a gente errar, mas Ele está olhando. E Ele vai cobrar de nós os nossos posicionamentos. E dos homens, diretamente. Você vai ter que responder pelo fracasso da sua família. Você vai ter que responder pelo fracasso da vida espiritual da sua família. Lembra quando nós estudamos do homem? Quando no começo nós falamos da queda do homem, quando ele caiu, que para a mulher ela tem a responsabilidade sim de cuidar da sua família, mas o homem tem a responsabilidade de levar a vida espiritual da sua família. Se a sua família não está andando bem espiritualmente, é porque você, pai, você, chefe de família, tem falhado na questão espiritual. Quem deve fomentar, quem deve estimular a vida espiritual dentro da família é o marido.
E nós vamos responder. Porque quem tem autoridade sobre nós? Deus. Foi Deus que deu o nome para Adão. Foi Deus que mudou o nome de Abraão. Foi Deus que mudou o nome de Sara. Foi Deus que mudou o nome de Paulo. Isso quer dizer, mostrando autoridade sobre o homem. Por isso, veja bem como está a sua vida de líder dentro do lar. Não de déspota. Vimos isso há semanas atrás. Mas como líder dentro das questões espirituais da sua família. Se você como pai só pensa em assistir televisão, pensa que você tem filhos que são seus empregados, sua mulher é sua empregada, pense bem nisso. Quem quer respeito, dá respeito. Quem quer pessoas fazendo o bem, faz o bem. Senão, não vai ter o bem. O exemplo seu, como chefe da família, é muito importante. Bem, então, quando nós abraçamos os deveres que a palavra de Deus traz, nós estamos abraçando a palavra de Deus. Abraçando os deveres que ela nos dá. E, segunda, nutrindo esperança no que procede da palavra de Deus. Quer mudar a vida da sua família? Abraça a palavra de Deus. Porque o meu filho, o meu filho não faz as coisas, meu filho... Tem alguma coisa de errado no seu exemplo. Não vai ter erro? Vai, isso não é normal, mas é alguma coisa que acontece, porque como nós falamos, o pecado daí. Mas o nosso exemplo como pais é muito importante. E mostrando esperança naquilo que procede da palavra de Deus. Quando a família está enfrentando alguma dificuldade extrema, se o pai, se o marido é o primeiro a mostrar desesperança na palavra de Deus, o que vai acontecer com a família? Por isso, o marido tem que ter um relacionamento íntimo com Deus muito maior do que com qualquer outro ser. O juízo envolvia deveres e esperança. Estudamos os juízos de Deus sobre a mulher, os juízos de Deus sobre o homem, e vimos que tudo isso são lembretes para que o homem não esqueça o que ele fez de errado. A serpente rasteja e come pó por quê? Porque ela tentou Eva, e mesmo sendo usada pelo diabo, sim, a serpente foi o animal usado, mas ela rasteja até hoje como um sinal da maldição que Deus colocou sobre ela e o juízo que ele vai aplicar sobre Satanás. Por quê? Porque Satanás foi humilhado. Ele tentou destruir o plano de Deus, mas não conseguiu a obra de Deus. Então nós temos aqui duas coisas muito interessantes. A primeira é a seguinte: se isso foi feito por orientação divina, o nome dado foi um exemplo do favor de Deus, e como os novos nomes de Abraão e Sara foi um selo do concerto que ele fez com os dois,
e uma garantia a eles de que, apesar de seu pecado e do desprezar de Deus, lembra? Quando Deus anunciou que Sara seria mãe, ela riu da palavra de Deus. Então, mesmo o pecado em ela ter entregado Agar, não confiando em Deus, e o desprezo de Deus, da palavra de Deus, com eles, por causa de tamanha transgressão, ele não tinha revertido aquela bênção que lhe tinha dado. Deus não voltou atrás na sua promessa. Para Adão e para Eva. Frutificai e multiplicai-vos. Ela seria mãe de todos os seres viventes. Vida como mãe. Da mesma maneira, era uma confirmação da promessa feita agora, de que a semente da mulher, desta mulher, Eva, né? Ou da mulher varoa, como ela era chamada até o momento, como que feriria a cabeça da serpente. Veja, se Deus não tivesse preservado Eva, ou ele faria uma outra criação, outros dois seres, ou uma outra maneira, mas o plano dele não era esse. O plano dele era que o descendente daquela mulher pisaria a cabeça da serpente, destruiria para sempre as obras do diabo. Então essa foi a primeira. A segunda, se Adão o fez por si só, se veio dele mesmo, foi um exemplo de sua fé na palavra de Deus. Como? Sem dúvida isso não foi feito como alguns suspeitam, em desprezo ou desafio à maldição, mas como uma humilde confiança na bênção. Não podemos esquecer que Adão conhecia Deus muito bem. Ele tinha aprendido de Adão, ele tinha ouvido as verdades do próprio Deus. Então, sem dúvida, isso não foi feito como alguns suspeitam, em desprezo ou desafio à maldição, a maldição da morte, mas como uma humilde confiança na bênção. A bênção, e aqui nós temos o seguinte, a bênção do adiamento temporário de uma condenação nos traz uma grande admiração pela paciência de Deus. O que isso tem para nós? Se Deus fosse nos tratar conforme as nossas iniquidades, nós seríamos aniquilados na hora. É isso que está dizendo aqui. A nossa afronta, o nosso pecado contra Deus, merece um castigo na hora. Como dissemos há um tempo atrás, o meu pecado não é contra um ser qualquer, mas é contra o Deus eterno. É contra o Deus verdadeiro, o único, o Errad, Deus único, aquele que não tem outro que possa ser comparado. É contra o Todo-Poderoso, é contra o Criador dos céus e da terra. Então ela merece uma punição exemplar e imediata. E Adão sabia disso. Por isso, ele creu. Por isso, ele viu a misericórdia, a bondade de Deus, a paciência de Deus para com ele.
e creu naquele momento e disse, e deu o nome de Eva, Eva, para a sua mulher. É impressionante que o Senhor tenha poupado tais pecadores, para que fossem os pais de todos os seres viventes, inclusive Eva sendo mãe do Salvador, do menino Jesus. Não mãe de Deus, mãe do menino Jesus. E que não fechasse imediatamente aquelas fontes de vida humana, né, e natureza, por não poderem produzir nada além de correntes poluídas e envenenadas. O profeta diz o seguinte, que as nossas obras de justiça são como trapo de imundícia. Ou seja, isso que nós acabamos de dizer. Não podemos produzir nada além de correntes poluídas. Por isso, a palavra precisa deixar de ser literatura e viver dentro de mim, passar a fazer parte do meu ser, para que de dentro de mim saiam rios de águas verdadeiras, águas que vão transformar esse mundo. Que a palavra possa sair de dentro de mim como naturalmente, como coisa natural, e não as coisas poluídas e envenenadas que o pecado traz. Por isso não podemos admitir um crente que não tem a palavra que sai de dentro de si naturalmente. Eu tenho prestado atenção, e quando você conversa com um crente verdadeiro, mesmo falando de coisas seculares, sempre tem que ter a palavra de Deus no meio. Mesmo que ninguém saiba que é a palavra de Deus, quem está ao redor, mas ele fala conforme os oráculos de Deus. Ou seja, ele tem a palavra de si, mesmo falando coisas seculares. E a outra, então a primeira é que a bênção do adiamento temporário de uma condenação nos traz uma grande admiração pela paciência de Deus. E segundo, a bênção de um Redentor. Por isso terminamos a aula passada, bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A bênção de um Redentor, a semente prometida, que era esperada por Adão, que por essa razão chamou a sua esposa de Eva, que quer dizer vida. Olha, eu fico impressionado. Quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, mais impressionado eu fico como ela é. Por isso nós falamos, Hebreus 4:12, ela é viva. Mas ela não é só viva porque ela vem de Deus e tem vida, mas ela é viva porque ela é eficaz também. E além de ser viva, ela age. Essa é a palavra de Deus. E quando nós estudamos a palavra de Deus e vemos como Deus agiu, mesmo em meio a toda essa tristeza desse capítulo 3 de Gênesis, a sua bondade sendo mostrada. E não somente aqui nesse versículo 20, no versículo 21 também, nós vamos, se não der tempo hoje, na semana que vem, mas nós vamos ver essa bondade de Deus, a bondade de Deus sendo mostrada no ato de Deus em fazer a vestimenta para o homem.
Então a bênção de um Redentor, olha, Deus viu a maldade do homem, viu que dele não sairia, só sairia correntes poluídas e envenenadas, naturalmente agora. Esse homem precisa de um Redentor, precisa de um Goel, um remidor, alguém que o resgate dessa prisão que agora ele tem de pecado, nas mãos de um déspota chamado Satanás, chamado Diabo. E eu vou trazer esse Redentor no momento certo. E é através dessa mulher, Eva, que vai trazer vida novamente para o homem. Pois este precioso Redentor seria a vida de todos os seres viventes. E dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Agora, veja quão maravilhoso foi a escolha de Israel. Como Israel decepcionou a Deus. A Deus. Quando ele não reconheceu o Messias, o Senhor Jesus. O Senhor disse para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Todos serão benditos em você. E aqui, né? Ele já começa a falar nesse versículo 20, quando ele faz esse trocadilho de Eva para vivente. Eva, vida, trazendo vida. Né? Trazendo vida. Que vida é essa? O Redentor. Vida eterna. Vida abundante. Vida que não pode ser mais tirada do ser humano quando ele aceita o Senhor Jesus. E é com esta esperança, que Adão triunfa. Adão reconheceu a palavra de Deus e, primeiro, abraçou essa palavra, primeiro, reconhecendo o seu dever, e em segundo, vendo a esperança, ou nutrindo-se de esperança. Como é que você está? Veja, nós temos algumas pessoas que já frequentaram a igreja e nós vemos que não querem saber de abraçar a palavra de Deus. Não querem abraçar os seus deveres. Não querem. Querem só, desculpa a palavra, oba-oba. Vem aqui na igreja, fica um tempinho, ouve a palavra, mas precisava daquelas mensagenzinhas água com açúcar, aquelas mensagenzinhas que trazem autoajuda, que são muito boas, momentâneas, são excelentes essas mensagens para aquele momento, mas não trazem vida, trazem descanso momentâneo. Porque você nasceu para ser vitorioso. E tem irmãos que não querem abraçar o seu dever para com Deus. E quando a igreja começa a pedir um envolvimento nos deveres como cristão, somem da igreja. E maridos, esposas, quando vêm os deveres que têm para com a família, que são deveres que a palavra de Deus coloca,
está na hora de separar. E aí vem com aquelas desculpas de que o marido faz isso, a esposa faz aquilo, que não é bem isso que ele pensava, que quando ele se casou era diferente, agora mudou. E vem com as conversinhas que porque era diferente, não é isso, não tem mais amor. Não vai ter mais amor mesmo, não vai ter mais amor mesmo. Por quê? Você cultivou o amor? Ou você se colocou da seguinte maneira: é dever dele, é dever dela. Porque para a gente apontar os deveres dos outros, nós somos craques nisso. Mas, quando olhamos para dentro de nós mesmos, e quando vemos que não estamos abraçando os nossos deveres, como pai, como marido, como chefe da família, como esposa, como mulher, o que nós fazemos? Cai fora. E não pense que é diferente. Vai acontecer isso no lar, vai acontecer isso na igreja, vai acontecer isso no trabalho, vai acontecer em todos os lugares que são chamados aos deveres. Infelizmente, nós temos hoje colocado por um grupo no mundo, não só no Brasil, mas no Brasil é mais evidente isso, que nós só temos direitos. Dever nenhum. Mas pelo contrário, os nossos direitos estão amparados nos deveres. Os meus direitos só vão ser reconhecidos pela sociedade quando os meus deveres individuais forem colocados. Quando eu cumprir os meus deveres individuais, aí os meus deveres vão ser reconhecidos pela coletividade. Se não, não vão ser. Eu tenho o direito de ouvir música? Tenho. Mas o meu direito de ouvir música não pode entrar dentro do direito da pessoa de ter silêncio. Então eu tenho que ser moderado. Eu tenho direito a isso, aquilo. Sim, mas não pode invadir o direito do outro. Então, eu tenho deveres. E quando eu não abraço esses deveres que a palavra de Deus coloca para mim, realmente eu não abracei a palavra de Deus. E daí eu não vou nutrir a esperança. Veja, a primeira coisa que aconteceu com Adão foi ele reconhecer o seu dever, reconhecer que ele precisava ter autoridade. E a primeira coisa que ele fez como autoridade, reconhecendo isso, crendo, ele deu o nome à sua mulher. Reconhecendo o quê? Que Deus disse para a mulher: o teu marido te governará. Adão poderia ter sido omisso e não quero isso, quero continuar do jeito que estou, vou para o inferno, me mata agora, Senhor, porque eu sei que é isso que o Senhor precisa fazer. Mas não. Quando ele ouviu que ela seria mãe, que o descendente dela, daquela mulher, e que ela daria luz, seria mãe, ele creu. Creu na misericórdia de Deus. Qual misericórdia? Que eles não seriam mortos imediatamente, fisicamente. E aí ele creu, reconheceu o seu dever, abraçou o seu dever e nutriu a esperança que o fez triunfar. Eu fico imaginando o peso que Adão carregou por causa do pecado que ele cometeu. Eu acho que deve ser bem maior do que o peso que o pecado
que o apóstolo Paulo carregava. O apóstolo Paulo disse que ele era o principal dos pecadores, que ele mesmo não era digno de ser chamado de apóstolo, porque perseguiu a igreja, e essa perseguição faz com que ele, em Coríntios, 1 Coríntios, diga que ele era uma aberração, um aborto. Veja, não que ele não se sentia perdoado, não é isso, mas nós temos que olhar para trás e ver o que fizemos. E temos que trazer isso para a nossa memória não como um castigo, mas como uma lição para não fazermos novamente o que já fizemos. Com certeza Adão viveu com esse peso. 930 anos, acho que foi que ele viveu. Acho que foi isso que ele viveu, 930 anos. E veja, 800 anos, teve filhos e filhas, e todos os dias de Adão, foram 930 anos e morreu. Olha, viver 58 anos e lembrar dos meus pecados que eu cometi contra Deus já me deixam atormentado. Imagina 930 anos e carregando simplesmente o pecado que transformou o mundo num mundo maldito, que trouxe toda a dor, toda aquela dor que ele viu em 930 anos, ou nos anos depois que ele, quando nasceu Sete, ele tinha 130 anos. É isso, né? É isso. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou de Sete. Veja, 130 anos até ter o filho, viveu um tempo no paraíso, conheceu muito bem o paraíso, conheceu muito bem as belezas que tinha, a santidade com que ele vivia. De repente, essa santidade se foi. E ele viveu 900 a mais 800 anos carregando essa culpa nas suas costas. O pecado vem nas nossas vidas para nos trazer lições. Lições que sem ele não teríamos aprendido. O pecado não é bom. Mas aí nós vemos o juízo de Deus mesclado com misericórdia. Ele creu, assumiu os seus deveres e nutriu esperança. A esperança de Adão triunfou. Semana que vem nós vamos ver o verso 21 e depois nós vamos ver Deus expulsando o casal do paraíso. Mas não se esqueça, o juízo de Deus é mesclado de misericórdia. E a palavra de Deus precisa deixar de ser simplesmente literatura na sua vida e fazer parte do seu ser. E também nós precisamos abraçar a palavra de Deus. Como? Abraçando os deveres que ela nos traz e nutrindo a esperança que procede dela. Que Deus
os abençoe, que Deus cuide de vós. Quero agradecer a sua atenção, quero agradecer a atenção de todos nesses minutos de estudo da tua palavra. Vamos orar para terminar? Grande Deus, nosso eterno Pai, queremos engrandecer o teu santo nome por essas verdades que acabamos de ouvir. Que ela fale profundamente ao meu coração e ao coração de cada um que está aqui. Que o teu Santo Espírito possa aplicar essa palavra no nosso viver diário e, ó Pai, que possamos ser diferentes do que fomos ao ouvir dela. Porque ela não é a palavra de homem, mas é a palavra do Senhor. Aplica ela aos nossos corações, ao meu coração e ao coração de cada um que estamos ouvindo. Abençoa a nossa noite, nossa semana. Obrigado por esse dia que lembramos a ressurreição de Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te louvamos, rendemos graças e oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.